moçada, aqui quem tá falando é o Lucas Amaral e vou ser o mediador deste nobre podcast que vai se apresentar a vocês a seguir. Eu também sou conhecido no meio literário como L.A. Nunes, participante de algumas antologias e também o criador do Clube de Autores de Fantasia. O meu projeto principal é chamado Vestígios Heróicos. Não tá pronto, mas se você quiser saber mais sobre isso, basta acessar a minha fanpage, que é facebook.com/vestígios heróicos. Você também pode entrar no Clube de Autores de Fantasia no facebook.com/groups/Clube de Autores de Fantasia ou me adicionar no Facebook também. Essa música que está tocando aí no fundo, ela foi composta por um dos nossos autores, o Ariel Aires, e ela se chama O Nome do Vento, e foi inspirada na obra sobre a qual a gente vai falar a seguir. Se você quiser ouvi-la, pode ir lá no nosso canal do YouTube. Você pode baixá-lo também, ele não vai cobrar direitos autorais, eu acho. Bom, a gente pode perguntar para ele, você pode perguntar para ele no nosso Twitter ou na nossa fanpage e ele vai te responder, já que ele é um dos participantes principais do corpo do Clube de Autores de Fantasia e vai participar também desse podcast com a gente. Vamos aproveitar mais um pouquinho a música? Buscando você. E vem, escuta a quinta canção que brada em nós um caminho algoz, buscando você. Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast do Clube de Autores de Fantasia. Demorou, mas saiu, né galera? Hoje a gente tá aqui com uma galera muito bacana pra gente conversar aí sobre uma obra incrível que eu tenho certeza que todo mundo gosta, a obra chamada O Nome do Vento. Mas antes a gente vai falar um pouquinho do Clube de Autores de Fantasia. Se você é autor de fantasia, além disso, me ajuda aí pessoal, vocês podem ser também roteirista de HQ, ilustrador, revisador. Exatamente. Você também é revisor, editor de alguma editora, qualquer tipo de coisa. Entra lá, tem muita gente de qualidade lá, inclusive alguns autores já publicados que vocês vão conhecer aqui também no nosso podcast. Bom, vamos lá. Para começar aqui, né, eu vou só começar citando as nossas redes sociais e o nosso site. Entrem lá, www.clubedeautoresdefantasia.com, nosso Twitter, @Clube de Fantasia, a nossa fanpage, que é facebook.com/Clube de Autores de Fantasia, Instagram, @Clube de Autores de Fantasia. A gente vai estar postando várias coisas relacionadas a autores, relacionadas à fantasia, relacionadas ao meio literário, então para quem é fã não deve perder. Bom, vamos começar aqui, né? Eu vou dar um tempinho a cada um dos nossos participantes aqui para se apresentarem, tá? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, para que todos possam falar um pouquinho de si, dos seus projetos, de onde está falando, e falar também um pouquinho do CAF, o que acha do Clube de Autores de Fantasia, por que o pessoal deve entrar e tudo mais, beleza? É nóis, Roma. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar aqui, né, com a Janaína Pim, né? Ela que é uma amiga pessoal minha, tava até conversando com ela no WhatsApp hoje. Eu tava chamando ela de André Bianco dos Lobisomens. O que vocês acham do apelido, gente? Acham bacana?
Perfeito, propício. cara. Ajudado, né? Ela que tá com um projeto muito bacana, que vai sair logo logo impresso. Fala pra nós, Jana, se apresenta aí. Oi, gente, sou a Janaína, a Jana. Eu sou daqui do interior de São Paulo. Vocês vão perceber pelo meu R retroflexo, bem bonito. E, bom, há 2 meses eu publiquei na Amazon minha primeira novela no universo da fantasia urbana que eu tô escrevendo agora. E agora, amanhã, deve chegar na minha casa o livro impresso, que eu acho que eu Yes. vou estar estando divulgando nas redes sociais. E também vou estar lá na Bienal do Rio, independente mesmo, só pra falar um oi e mostrar o Lobo de Rua. É uma novela de fantasia urbana sobre lobisomens. E é isso aí. Ô, Jana, fala pra gente só a sua fanpage pra galera poder curtir aí. Minha fanpage é a Galeria Creta, que é Facebook/Galeria Creta. É isso aí, É galera. a fanpage do projeto inteiro, inclusive do Lobo de Rua. É isso aí, gente. Não percam que é um livro excelente. Podem olhar as críticas lá na Amazon. Eu já li e confirmo. É um livro muito bom. É bonzaço mesmo. Continuando aqui as nossas apresentações, nós vamos falar, né, com o nosso amigo, né, que também é conhecido por governar os Sete Mares, Ariel Cerejo. Ele que é o coordenador de projetos lá do Clube de Autores de Fantasia, uma recente aquisição aí muito efetiva pra gente. E também tá voltando do México, né? Se ele tiver com um pouquinho de sotaque, o pessoal vai entender, né? Porque... Ai, arriba, taquitos. Fala pra nós, Ariel, por favor. Um pouquinho de você, de onde você tá e um pouquinho de seus E aí, galera, meu nome é Ariel Aires. Se quiserem procurar aí no Google, tem um monte de coisa sobre mim. Sou de Salvador, Bahia. Adoro esse clube de autores de fantasia. Tô muito orgulhoso de fazer parte disso, fazer parte desse podcast, porque adoro podcast acima de tudo. E bem, eu também sou escritor de fantasia urbana. Eu já publiquei 3 livros, não todos de fantasia urbana. E agora, no momento, eu tô trabalhando no meu livro O 4, versão negra, que fala sobre os 4 elementos que vêm pra Terra pra dizimar a raça humana, só pra ser bem resumida. Se alguém se interessar pela ideia, pode procurar no Wattpad meu nome, pode procurar o 4 versão negra, que eu disponibilizei os 5 primeiros capítulos. Tem um monte de gente lendo, tem um monte de gente curtindo, pelo menos é o que estão dizendo por aí. E eu não tenho nenhuma fanpage por enquanto, de nenhum trabalho meu, nem nada, então podem me procurar no Face, me adicionar, que eu aceito a galera aí. E eu também estarei na Bienal do Rio, caso alguém queira conversar, perguntar alguma coisa, etc. Estarei do lado aí do André Bianco de Lobisomens, a destruidora de coqueirinhos e arecas bambus. Isso. Janaína Pim. E é só, galera. E só pra deixar claro aqui, o livro não é espanhol não, né, Ariel? Não é espanhol não. L4. Português, por enquanto. Português, beleza. Bom, continuando aqui as nossas apresentações, né? Nós vamos continuar aqui falando do nosso querido Barba Azul. Alguém tem ideia de quem seja? Laurito Barba Azul. Ele que tem um projeto aí fantástico, né? De fantasia. Olha aqui só uma coisa. Alvores é uma fantasia urbana ou é uma fantasia épica? Pô, Alvores é um universo, cara. Eu nem classifico assim, até porque os 2 livros que eu lancei, o outro tá saindo sábado agora, são em tempos diferentes, ideias diferentes. Na verdade, Alvores é a ideia que eu tive do mundo com elfos, anões e orcs realmente tendo existido, e hoje em dia ainda tem remanescências disso. Isso é o Alvores. Aí o primeiro livro que eu lancei, A Liga dos Artesãos, ele é fantasia urbana, ambientado em Curitiba. E o segundo, que deve sair no sábado, chama-se Estações de Caça. Esse já é uma fantasia mais épica, que mete mitologia e tudo mais, e passa-se um vilarejo nórdico do século X, mas ainda é no nosso mundo real, que eu criei com Alvores. Pô, bacana, Laurito. Acho Vou que é explicar isso. por que eu fiz a confusão, né? É porque, apesar de utilizar elfos, anões e tudo mais, o livro do Lauro passa-se em Curitiba, né, Lauro? O Alvores, certo? A Liga dos Artesãos. Isso, a Liga dos Artesãos se passa em Curitiba, é uma fantasia urbana realmente, eu utilizo bastante a cidade como personagem, que é o que eu acho que caracteriza mais a fantasia urbana, é isso. E realmente, a Liga dos Artesãos é uma fantasia urbana, mas Alvores não necessariamente, Alvores é mais a ideia. Até porque, até hoje, o que eu quero realmente criar, tudo que eu escrevo, é no mesmo universo, que é esse universo Alvores. Independente se é medieval, se é urbano, que seja o que for, é nesse universo tudo. Mas antes, acho que eu nem me apresentei ainda, né? Oh, perdão, eu que comecei a inverter a ordem. Vamos lá, Laurito, vai lá, manda bala.
Meu nome é Lauro Cossilba, sou daqui da cidade de São José dos Pinhais, moro hoje, do ladinho de Curitiba, pai do Ulisses, tô dando comida pra ele aqui agora, enquanto converso com vocês. Tenho um blog de paternidade, tá um pouquinho largado, que é o Pais Geeks, e tenho um livro publicado atualmente, foi financiado via Catarse, e tenho bastante orgulho disso, de ser independente, ter feito isso desse modo. Meu segundo livro tá saindo no sábado, só na Amazon por enquanto, chama Estações de Caça. E estamos aí independentes, correndo atrás e tentando continuar escrevendo. Obrigado, Laurito. Ó, gente, esse livro é um livro que vocês não podem perder, só para citar aqui um dos elementos fantásticos que tem anões beresses. É verdade ou não é, Lauro? Tem anões beresses. Só isso. Anões motoqueiros. Já sabe. Já é o suficiente, já. Pois é. Com armas gigantescas. Muito vapor, fogo voando. Muito fogo voando. Bom, vamos continuar aqui nossas apresentações, né? Eu vou falar aqui do nosso amigo Mog Master, né? Provavelmente um dos meus primeiros amigos aí, relacionados à literatura fantástica, né? Ele que é o autor de Auriflama do Caos. Eu fiquei sabendo que ele roubou o nome do presidente dos Estados Unidos para o seu personagem principal. É isso mesmo, Mog? O pessoal todo mundo pergunta aí se é Obama mesmo, mas não é um Obama não, viu? Barack é um gnomo, não chega a ser o presidente dos Estados Unidos não. Fala um pouquinho de si aí, por favor, Mog. Bem, eu sou veterinário, joalheiro, psicólogo, escritor. Eu estou agora em busca de publicar o volume 2, né, a continuação de A Auriflama do Caos, Os Caminhos do Pavor, o volume 2. Estou participando também do projeto de Guerreiros Folclóricos, é um jogo de computador que está sendo construído aqui na Bahia, né, tá sendo criado, e eu fui convidado para ser o roteirista e romancista junto com a equipe. Então nós estamos construindo esse jogo, já estamos escrevendo um romance, e não fica atrás não, viu, pessoal? Não fica atrás de jogo americano, não. O projeto está com muita qualidade gráfica, o grupo está investindo bastante, está em busca de investidores e a coisa está andando mesmo, está muito séria. Bacana, viu? Bom, e hoje a gente tem também aqui, no nosso primeiro podcast, uma participação especialíssima aí do portal Intocados, né? Um grande portal aí que a gente se orgulha muito de ter como parceiro aí do CAF. Fala pra gente aí, por favor. Ele tá falando de terras internacionais, viu, gente? Nós podemos chamar de Van Anderson ou não? Não. Ainda não. Fala um pouquinho de si aí, Anderson, por favor. Eu tô me sentindo um peixe fora d'água aqui, porque todo mundo voltou, menos eu. Mas a gente tá tentando entrar nesse mundo também, né? Talvez não como autor, mas eu tô tentando me preparar, me especializar para me tornar, quem sabe, um editor. Tentando fazer uns cursos e tal, para ver se a gente entra nesse universo, mas por enquanto eu administro Intocados, né, o site de literatura fantástica. A gente tem uma equipe muito grande, mas tem que ter uma pessoa que controla tudo isso, então acabou que essa pessoa sou eu. E a gente faz resenhas, faz entrevistas com autores, a gente até também já entrevistou o Patrick Rothfuss, que a gente vai falar dele aqui hoje. E também tem outros artigos, e eu também escrevo uma coluna sobre música e literatura juntos. Basicamente isso. Bacana. Pode entrar lá no Intocados. Quem não conhece ainda tem que conhecer. É um site muito bom, muita qualidade nas entrevistas, nos artigos, nos contos. E tem também entrevista lá com o Brandon Sanderson. Ultimamente eu vi, né, esses dias. Essa foi a última entrevista. Tem entrevista com o Mark Lawrence. Quem mais tem? Fala aí com a gente, Anderson. Pra galera saber. Victor Milan. Joe Abercrombie. Bacana. Isso. Peter V. Brett. Olha, só autor bacana, hein, gente? Tem muito autor bom lá nas nossas entrevistas. Show de bola. Bom, galera, vamos começar a falar aqui, né, do nosso tema principal. Antes aqui, uma leitura de e-mails. Tô brincando, não tem e-mail nenhum. É o primeiro podcast. Né? Tristeza, pô, fiquei triste agora, cara. Mas se você escutar o nosso podcast até o final, se gostar, se tiver crítica, pode descer o pau. Se o Ariel estiver fazendo muita gracinha, vocês podem xingar, não tem problema. A gente tá aberto aí sempre a Procura críticas, um por um aí. as sugestões, afinal é o primeiro. A gente tá só sentindo, a gente vai tentar absorver um pouquinho do que vocês gostam, o que os ouvintes querem que realmente a gente converse aqui, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma obra que ninguém conhece, tá, gente? É uma obra desconhecida. Deve ter 5 ou 6 pessoas no Brasil que já leram, né?
Provavelmente todos nós aqui só. Tô brincando, gente. A gente tá falando dos livros mais lidos de fantasia. Inclusive naquela lista, né, Lauro, que a gente viu esses dias. A lista dos melhores livros de fantasia. Era de um blog. 51 séries pra ler antes de morrer, não é? Isso, pra ler antes de morrer. Lá tava listado como o primeiro. E naquela lista do Reddit, se eu não me engano, o Nome do Vento ficou em terceiro lugar. Não. Mas foi assim, muito bem posicionado também. E é um livro assim que quem é fã de fantasia precisa ler, né? Precisa ler. Concordo. Com certeza. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Bom, O Nome do Vento é uma obra literária do escritor norte-americano Patrick Rothfuss, né? Ela foi lançada em 2007 e é considerada por muitos sites, blogueiros e especialistas uma das melhores no ramo de fantasia épica. Muita gente considera como o gênero espada e feitiçaria, né? É um livro bem diferente do que a gente está acostumado a ler, né, na fantasia. A gente tem muito recurso utilizado dos pontos de vista, né? Nesse livro a gente tem 2 pontos de vista apenas, né? Que é do narrador onisciente e do próprio protagonista, o chamado... Quem vai me salvar? Quoth. Kvoth. Kvoth, né? Kvoth. Kvotinho. Eu pronuncio Kvoth, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem, mas eu acho que é Quoth também. Quoth. Segundo livro, pelo menos que eu lembro. Bom, para o ouvinte entender mais ou menos como funciona, né? Vamos supor que nós aqui que estamos participando do nosso podcast, nós 6 aqui, estamos numa taberna e de repente chega alguém e começa a contar uma história. Então os 2 tempos verbais são o tempo do narrador, que narra as pessoas na taberna, e o outro tempo verbal de um narrador interno contando a sua própria história. Certo? Certo. Perfeito. Então vamos lá. A história trata, né? Vou tentar fazer um resuminho aqui, depois se vocês quiserem me acompanhar e acrescentar alguma coisa, é só dizer. O Kvoth, ou Quoth, é um famoso alquimista, né? Que ele é conhecido por diversos nomes. O Sem Sangue, o Arcano, o Matador de Reis. No começo da história, ele é um taberneiro, que ele escolhe a sua verdadeira identidade do restante do mundo, e tem o seu aprendiz, que é Bast, que é um personagem bastante interessante também. Ele recebe a visita de um arcanista. Um arcanista é um usuário do sistema mágico desenvolvido pelo Patrick Rothfuss, né? Chamado Devan Lox, né? Que é o cronista. E ele descobre o paradeiro do Kvoth, que está com a sua pseudo-identidade, né? Que é o Coach. Passagem que é um nome super discreto para ele, né? Que ele tipo arranjou para taberneiro. É bem reparado, bem dito mesmo. Não dá para imaginar. Eu acho que se eu fosse fazer algo parecido, meu nome é Lucas, né? Eu iria colocar o meu nome de Luca. Ninguém ia adivinhar, cara. Não, nunca. Você nem ia ter um quadro seu atrás de você, assim, com sua imagem. É verdade. Eu ia ser Jana ou Jane. Ia ser Dona Jane. Dona Jane. Eu podia ser Auro, né? Auro. Impossível descobrir. Bom, mas de todo modo, né? Esse cronista, ele vai atrás, esse alquimista, que é conhecido como o cronista, ele descobre o paradeiro do Kvoth e vai atrás dele para saber a história. Ele aceita o desafio, né? E começa a contar a sua história. Ele diz que contará a história em 3 dias. E aí começa o nosso segundo tempo verbal em primeira pessoa, o Kvoth contando sobre si mesmo. O Nome do Vento, que é o livro que nós vamos tratar hoje, tá, gente? Nós não vamos tratar aqui do Temor do Sábio e nem dos livros que vão pela frente. A gente pode falar um pouquinho aqui depois da Música do Silêncio, se vocês quiserem. E o Nome do Vento representa o primeiro dia. Bom, agora abrindo espaço aqui para os nossos convidados, né? Já chega de ouvir a voz do narrador. A gente vai começar com o nosso primeiro tema, que é o autor e a narrativa. Bem, eu acho que o Nome do Vento tem uma narrativa bastante interessante. Eu não diria super original e uau, assim. Não chamou tanto minha atenção, não me fez ficar impressionado, porém, é de uma construção super delicada, de uma construção extremamente discreta. É como se o Pat, né, o Pat Rothfuss, ele tivesse estudado minuciosamente tudo que ele queria fazer na narrativa para só então colocar. Ou seja, eu não vi excessos, eu não vi falta de coisas. Eu vi uma narrativa super bem usada, né? Uma narrativa muito bem utilizada para a história que a gente tem, que eu acho legal. E um ponto que eu gosto de destacar sempre que eu falo do Nome do Vento é da relação do Quoth, ou Kvoth, né? Com a música, com o instrumento dele,
e a forma com a qual ele toca. Ariel, só um detalhe aqui. Vocês estão diga. ouvindo isso aí diretamente de um músico, tá, gente? Ah, sim, realmente. Por isso que chamou minha atenção, que eu sou músico. E aí isso eu lembro de ter ficado arrepiado, lembrando vendo que é uma descrição bem sincera da música e da relação do músico com sua criação. No momento que o Quoth toca dentro da taverna, é uma cena, caramba, é uma cena extremamente poética. Eu acho que foi daí que ele tirou a necessidade de escrever a tal música do silêncio, né? Porque a música é um elemento muito importante para o personagem principal e para a narrativa, porque é um dos momentos onde o personagem é mais bem descrito, psicologicamente falando, emocionalmente falando. E depois que eu terminei essa cena, eu até tive que parar de ler um pouco o livro, porque realmente me colocou num estado incrível. E também aproveitando para dizer que foi por causa dessa cena que eu compus uma música chamada O Nome do Vento, Olha que que tá até bacana. no YouTube também. Depois Opa. eu passo o link para vocês todos aí, para vocês verem e dizerem o que vocês acham. A gente pode upar isso é- esse vídeo aí também lá no YouTube do CAF depois. Esse podcast também vai ser upado lá, tá, gente? Pô, legal, massa. Coloco aí a música lá pra todo mundo ver. E é muito interessante, né, gente, a gente perceber que é um livro bastante musical, né? É um livro musical mesmo sendo escrito, né? Você não utiliza os ouvidos em momento nenhum. Porém, você consegue entender perfeitamente e sentir até a música, que ele toca com o coração e tudo mais. Pela natureza dele, né, da história dele ser uma espécie de um equivalente a um cigano, né, uma família cigana artística e tal, né. Um Edenahu, né, Edenahu. como ele é chamado, né. Seria interessante a gente colocar essa parte aí também, né, pra quem quiser entender. Ele é parte de uma trupe itinerante de músico. Em algum momento vai acontecer algo na vida dele que vai transformar a sua vida completamente pro restante do livro. Eu vou evitar de falar aqui para não ter spoilers. Músicos e atores também, né? Músicos e atores, sim, Sim. uma trupe de artistas. Só pra não perder o Fio da fio da meada, vocês falaram em música, falaram em composição sobre o Nome do Vento e falaram em Edenahu. Tem uma música do Nightwish com esse nome, né? Inspirado também na É verdade. É música mesmo, do, né? Tipo, do fez. Nome do Vento. Pô, show de bola. Eu também não Tons. sabia. Né? Em inglês é Edemahu, né? Não é Edena, é com M de Em Maria. inglês é Edemahu, é isso. Então tá, gente, quem quiser procurar aí a música do Nightwish, uma bandinha pouco famosa, né, também. Um pouquinho besteira. Ô Anderson, já que você tá aí, fala aí pra nós quais as impressões da narrativa do livro. Eu acho que a narrativa do Percutius é o grande diferencial da obra dele. Assim, a maneira como ele escreve, aquela prosa meio poética dele, é o que faz a grande diferença dele ser tão adorado assim pelo público de fantasia. E eu acho muito peculiar que ele consegue atingir públicos de idades diferentes, assim. Enquanto tem autores que só atingem algumas certas faixas etárias, ele consegue pegar da menina de 12 anos até o cara de 50, entendeu? Isso é muito interessante do Percutius. A narrativa dele é tão boa que ele consegue até mascarar alguns defeitos que ele tem, que a gente pode falar mais na frente, que todo mundo só vê a perfeição dele por causa dessa narrativa. E também sobre o autor, ele é uma figura, né? Se você já assistiu alguma palestra dele, você já assistiu algum vídeo dele, ele é uma figura muito engraçado, e isso também ajuda a construir essa fama dele que ele conseguiu. Esse é um ponto Ele importante aí, massa. né? A interação dele, né? Ele é uma pessoa realmente muito, muito bacana. Eu vi um vídeo dele esses dias beijando uma lhama. Alguém já viu esse vídeo? É verdade, ele beija uma lhama na boca. Não, mas esse lance do beijo na lhama é porque ele tem uma... Ele criou uma organização, né, de caridade e tal. E ele sempre bota metas, assim, para as pessoas colaborando, ele coloca metas para poder fazer. E vários outros autores se unem, Neil Gaiman, o próprio Sanderson, de vez em quando se une junto com ele, para poder fazer essas metas, essas coisas divertidas, assim, tipo, dar um beijo na Ele lhama. casualmente beijou uma lhama e botou isso como meta. Na verdade, não é nem uma ONG dele, acho. É tipo uma espécie de uma filial de uma ONG que tem a ver justamente com Lhamas. fornecer... Não, mas tem a ver com lhamas também. Eles trabalham para, assim, uma determinada... Cada doação, né, um tanto X de dinheiro, garante um animal, ou bando de animais, enfim, para uma família que vai aprender a sobreviver desses animais, entendeu? Eles ensinam a ordenhar, a bater e tudo mais. Bater? Tem a ver com a lhama, né? A bateja, né? Explica isso aí pra nós.
Eu entendi ela Bom, falar gente, bater. eu não falei, mas eu sou engenheira de alimentos. Então, eu sei tudo de Sobre abatedores e outras coisas. Não, assim, Abater. Sim. É porque eu também entendi ela falar bater no animal. Eu também tipo assim, entendi. dar tapa no Não, animal. depois a gente vai ser processado aqui por incentivar, né? Nenhuma lhama foi machucada durante a Bater é produção desse pior, podcast. A não ser para consumo, claro. então, Eu não, não sei pra no consumo. caso. Bom, vamos continuar aqui, né? Laurito, o que você tem a dizer aí? Ó, Laurito, já vou antecipar aqui. É um leitor bastante exigente, né, Laura? Bastante. Sou bem enjoado. Mas com relação ao Hotfus, eu ia falar exatamente o que o Anderson falou. O que canta nele é realmente a narrativa. É uma narrativa muito poética. E a gente tem um pouquinho mais de experiência trabalhando com isso como escritor. A gente vê alguns artifícios que ele usa que são fantásticos. Principalmente a questão de trabalhar com os sentidos do leitor. Ele trabalha muito com o olfato, com o cheiro, a sensação, e as metáforas que ele usa são muito bem feitas, são muito bem colocadas, e conseguem ambientar a gente de um modo na situação que outros autores não conseguem tão precisamente assim. Principalmente na questão da música mesmo, que quando tem horas que ele está tocando que ele coloca metáforas, palavras que não são musicais, com folha, com tronco, com água, que não são necessariamente musicais, mas de um modo que a gente consegue visualizar, sentir e tocar a música, né? Então eu acho que esse estilo dele consegue realmente atrair as pessoas e é o diferencial maior dele. Sem dúvida nenhuma, é a narrativa. Então tá aí a opinião de Lauro Cociúba. Pra quem já leu Alvores aí, então não percam também O Nome do Vento, hein, gente? Eu vou dar minha opinião aqui pra finalizar esse tema, né? Eu acho que o principal ponto que me chama a atenção na narrativa dele é que ele escreve de uma maneira bastante poética e mexendo muito com o sentimento, né? Eu acho até interessante a gente frisar aí que na escrita de ponto de vista, né, ele consegue, né, trazer os sentimentos à tona e mostrar pra gente exatamente o que ele tá sentindo. É um livro realmente emocionante e tem um recurso que ele utiliza que, mesmo quando ele tá falando em primeira pessoa, como ele tá narrando uma história, né, como um personagem dentro da história, narrando outra história, ele consegue voltar para a terceira pessoa. Eu vou citar um trecho aqui, que é um dos meus trechos favoritos na literatura fantástica, tá, gente? Seus olhos estavam abertos, isso é certo. Mas quem de nós pode dizer que sabe o que ele estava vendo? Em vez disso, olhemos para trás dele, para o círculo de luz criado pela fogueira, e deixemos que vote sozinho por enquanto. Todos merecem 1 ou 2 momentos de solidão, quando a desejam. E, se por acaso tiver havido lágrimas, vamos perdoá-lo. Afinal, ele era apenas uma criança e ainda estava por aprender o que era tristeza de verdade. Eu acho esse trecho muito bom, né? Ele chama o leitor, né? Então ele fala, olhemos para trás, né? Vamos deixar ele quieto por um tempo, e vamos deixar ele refletir, deixar ele sozinho. Isso acontece depois de alguns acontecimentos bastante tristes, bastante fúnebres na vida dele. Então é um momento que me emocionou muito. Bom, partindo aí para o nosso segundo tema, né? Nós vamos falar do world building. World building, que seria mais ou menos a criação de mundo, né? Por quais motivos ele é tão elogiado aí pelo world building? Rapaz, uma das coisas que eu mais achei legais no Nome do Vento, em questão de world building, que foi a coisa que me chamou a atenção assim de primeiro, foi a questão mesmo da universidade, né? Que o Quoth vai, para qual o Quoth vai. Porque, em primeiro momento, com a pessoa descuidada lendo o livro, vê assim uma universidade, aí tem magia no meio, etc. A pessoa pensa logo, vai ser outro Harry Potter. Quando na verdade é bastante diferente. E aí, eu ouvi o Ulisses aí falando, gente. E isso me chamou a atenção assim, logo no primeiro momento, depois que o próprio Quoth vai contando a história dele quando criança, passeando não, né? Sofrendo naquela cidade, tendo que ser um morador de rua, etc e tal. Aí a gente é jogado logo nesse mundo que a gente acha que conhece por causa de Harry Potter, só que na verdade ele surpreende a gente. Porque ao invés de ser... Porque quando é uma escola de magia, a gente acha que vai ser tudo bonitinho, todo fofo e tal. Porque na verdade é uma coisa muito séria e muito perigosa. Que é quando a gente é apresentado também ao primeiro apelido dele, né? O Sem Sangue. Eu acho aquela cena fantástica. Porque mostra a inteligência do protagonista e mostra por que ele é o protagonista e por que ele é famoso no mundo atual, né? No mundo contemporâneo, no caso, na época dele contando suas histórias dentro da taberna. E isso regado por dragões, que é uma cena bastante controversa, diga-se de passagem, que muita gente não gosta.
regado pelo Chandriano. E tudo isso colocado de novo, voltando à questão da narrativa, que eu digo que foi uma narrativa muito bem trabalhada. De novo, apesar de não ter me impressionado em um primeiro momento, isso tudo faz parte de um mundo que é quase como se fosse um relógio, onde tudo se encaixa perfeita. Porque o Pat, ele realmente usou uma quantidade impressionante do tempo dele trabalhando apenas as mitologias, os universos, as histórias, as cidades, a universidade, as pessoas, para só então colocar em cima disso a história a qual somos apresentados, que é do Quoth. Então eu digo que esse ponto do world building é muito importante a gente citar e comentar agora e conversar sobre, porque pra mim é um dos pontos mais impressionantes. É muito legal como tudo funciona bem, como tudo se encaixa e como tudo serve não só como um pano de fundo, mas como um personagem à parte. Você passeia por aquele mundo junto de Quoth, entende tudo, entende as mitologias, entende as lendas, as músicas, de novo comentando, que são muito importantes, principalmente as músicas infantis, né, que fazem muito parte do livro e o significado por trás delas. Isso tudo se torna um ponto à parte, um ponto que você precisa usar de um tempo para compreender e absorver. Certo. Ô, gente, só pra explicar aqui, tá? A gente tá tendo uma participação especial aí com o Lauro, né? É o Ulisses. Só pra explicar quem que é o Ulisses, fala aí pra gente, Lauro. Ah, meu filho de vez em quando dá umas... Eu tenho que ir lá pegar no colo dele, eu pegar o controle, de vez em quando dá umas baguncinhas aqui. Relevem. Futuro escritor também, Lauro, ou não? Vamos ver se ele quiser seguir o caminho árduo e... Comprido. O Ulisses já tem participação no mundo da fantasia já. Tem também? O Lauro usa ele pra participar dos sorteios de livros dos autores, aí ele coloca o Ulisses pra ver se ganha. Tá aí. Que é trabalho infantil. Vamos editar essa parte pra tirar pra Laura não ser preso, gente. Pois é, vamos editar. Então, gente, eu acho justamente o mundo do que o Pat criou aqui, assim, a gente tava falando se o mundo é incrível, na verdade pra mim eu acho que ele é o contrário, né, ele é crível, né, eu acho super legal o negócio assim, por exemplo, as simpatias, né, que são como são chamadas algumas das magias, elas dão errado, né, então ele fica... ele quer criar um negócio novo e ele tenta como é no mundo mesmo, né? Ele tenta vários caminhos pra construir as coisas que ele quer e tal. E as coisas dão errado, não é um estalar de dedos, né? Um balançar da varinha e tal. E como o Ariel disse, é super perigoso também. E assim, não necessariamente, não vou entrar no mérito da polêmica da cena em si, do dragão, mas ele tem algumas sacadas, tipo, também sem muito spoiler, mas ele planeja junto com a Dena um meio quase empírico, assim, mas bem lógico, de como calcular a dose, né, de um veneno pra entregar pro dragão, tá? Eu acho isso que eu acho legal. Aí, gente, só um adendo, né? Não é bem um dragão, é um Draco, se eu não me engano, é isso? É um Draco. Continue. Eles soltam uns fogos voando. Que, aliás, até o fogo voando do dragão tem a sua lógica, né? A combustão lá, não sei o que acontece dentro do dragão. Realmente. Legal, assim. Não sei se eu sou esquisita. Anderson, por favor, nos dê a palavra. Opa, só um comentário aqui antes de falar. Eu tava vendo as fotos aqui dessa cena do coisa que cospe fogo. Ele parece um lagarto. É meio que um lagarto. É uma espécie de lagarto, dito isso mesmo, né? Eles não tem asa, se eu não me engano. Não tem asa. É tipo é um lagarto. No Ceará a gente chamaria de calango. Um calango gigante. Tá resolvido, sério. Ele parece aqueles lagartos de guila, que eles chamam lagarto de guila. Parece um dragão de Komodo, né? Na verdade. Dragão de Komodo, Aí pronto, resolvido o problema. Pronto, tá resolvido. Pois, assim, em questão do que a gente pode entender como world building mesmo, né? A construção do mundo. Existem outros livros que fazem essa construção de um mundo geográfico melhores ou mais aprofundados do que o do Patrick Rothfuss, né? O que eu acho legal dele não é a construção geográfica do mundo, é a construção de alguns pequenos detalhes da vida desse mundo, como, por exemplo, a economia, tal, quando o Kvolf tem que fazer todo aquele malabarismo para ele poder conseguir o dinheiro para pagar a taxa lá da faculdade, quando ele tem que pedir empréstimo, essas coisas assim. A questão da organização dos patronos,
o pessoal que patroniza os nobres, que patronizam os músicos, que patronizam a Dena também. Isso é legal da construção do Rothfuss. Eu acho que no segundo livro é que a gente consegue ver mais do mapa do mundo, entendeu? Quando ele começa a viajar no mundo. Mas no primeiro livro ele é muito focado na universidade. Então a gente não vê tanto do mundo como a gente esperaria ver. Mas é meio difícil você conseguir mostrar muito do mundo quando você foca a sua história em um personagem só, como é o Nome do Vento, né? Verdade. Se tivessem vários outros personagens com vários pontos de vista diferentes, um numa cidade, outro na outra cidade, seria mais fácil de mostrar esse mundo. Mas como é só um personagem, só ele mesmo contando a história, então a gente fica vendo só o que ele vê. Então a gente não vê muito tanto desse mundo em si. Evitando spoilers, né, gente? Mas eu vou citar aqui só o nome da cidade. Adenri, né? Que a gente vai conhecer no Temor do Sábio. Tem uma demonstração muito boa, muito clara da ilustração do world building do Patrick Rothfuss. Eu acho sensacional. O sistema de comunicação aderiano. Então eu acho que essa construção de mundo em Adenri, a gente tem uma noção mais profunda do que é a construção de mundo. Laurito, fala pra gente, por favor, o que você acha do world building do Patrick Rothfuss em O Nome do Vento? É mais ou menos como o Anderson falou. Ele é fantástico em alguns pontos específicos, mas no geral ele deixa alguns pontos muito abertos. É mais ou menos, a narrativa dele é uma ferramenta que ele usa até para poder dar uma volta. Por exemplo, a questão da magia entre aspas, né, da alquimia que ele faz é fantástico. Ele estabelece regras e limites e consequências muito bem feitas que deixam isso fantástico. E até nessa questão é muito bem feito. Mas em alguns outros pontos fica bem vago. Por exemplo, a questão de hierarquia. A questão política de hierarquia é muito vaga. A gente não tem algo muito definido com relação a isso, de hierarquia. Ou então até a parte geográfica. Isso fica um pouco também por causa da questão do protagonista. Mas é vago, querendo ou não. O Patrick Rothfuss também, a magia da narrativa dele é que ele mostra pra gente só o que ele quer. Tem partes, por exemplo, que ele chega e fala assim, eu me frustrei um pouco na narrativa nessa parte, que chega uma hora que ele tá contando a história pro cronista, chega num ponto que todo mundo quer saber, uma parte fantástica da história, que vai contar sobre uma terra distante, uma língua nova, não sei o quê, e ele fala, não vou contar sobre isso, vou falar que essa parte todo mundo sabe. Mas, tipo, eu, leitor, não sei, né, e eu fiquei um pouco preocupado com relação a isso, mas o worldbuilding dele é bom em alguns pontos, peca em outros, mas a narrativa dele compensa. Eu acho o seguinte, galera, cada autor tem o seu ponto forte, né? A gente pega a construção de Tolkien, a construção de cenário dele é uma coisa absurda, que também faz parte do world building. A gente pega o George Martin, então a construção de cultura muito, muito forte, muito bacana também. Para mim, o grande ponto forte do Rothfuss é o sistema de magia. O sistema de magia, se eu fosse pegar algum ponto para destacar nesse livro, é o sistema mágico. Tem todo um lance, né? Assim, de você separar a mente em duas partes. E aí, arcanistas mais experientes, eles têm a capacidade de dividir a mente em mais partes. Então, quanto melhor o arcanista, mais partes se divide. E tem toda uma lógica envolvida dos elementos químicos e físicos que envolvem o universo dele, né? Tem até uma parte que eu gostaria de salientar aqui, que são as partes que ele começa a construir aquelas lanternas. De simpatia, né? De simpatia, exatamente. Fantástico então, mesmo. É muito bacana essa parte. Ele costuma fazer as simpatias para as lanternas. E faz todo sentido dentro daquele mundo. Então eu acho isso muito bacana. Se tem um ponto a ser salientado para mim, é o sistema mágico diferenciado. É diferente de Harry Potter, é diferente de As Crônicas de Gelo e Fogo, é diferente de O Senhor dos Anéis. Então faz muito sentido e isso eu acho que agrada mais ao leitor contemporâneo, né? Que é mais exigente com relação a esse tipo de coisa também. Não, com certeza. Essa questão da magia, o world building dele, na parte da magia e de estrutura e lógica em cima disso é muito bem feito. Isso ele merece os parabéns mesmo. Se você gosta do sistema de magia e você não leu ainda, eu acredito que já tenha lido, mas para os leitores que não leram ainda, eu recomendo que vocês leiam o conto do Patrick Rothfuss que saiu na coletânea O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, que foi lançado pela série de emergência aí no Brasil,
que é um conto sobre o Bast, né? E que tem uma passagem muito legal que ele fala sobre os Fey, né? Que é a raça que ele faz parte, a Feluriana faz parte e outros. E ele fala sobre a magia dos Feys e ele explica bem direitinho como funciona a magia, né? Que é a questão lá do glamour e tal. Ele explica bem direitinho e você consegue entender como funciona essa magia desses seres mágicos, do mundo deles. É bom a gente Isso sem falar também, desculpa, a questão da magia, né, que eu comentei na questão do rebuilding, os nomes das coisas, quando eles falam que conhecem os nomes reais das coisas e tal, que não é criação, por assim dizer, de patch pro livro, que eu já tinha ouvido falar dessa questão da magia, de você saber o nome real das coisas, eu não me lembro exatamente onde, mas acho que foi muito bem colocada e muito interessante. Isso falando também da cena que eu achei super cruel e levemente engraçada, da primeira vez que ele tenta falar o nome do vento quando criança e quase morre, né? Fantástica essa cena. Sim, uma cena muito bacana. Inclusive, né, pra quem tá aí ouvindo a gente, é bom a gente falar, né, o nome do vento, o nome do livro é exatamente por causa disso. Ele é um aprendiz do nome do vento, né? É muito difícil conseguir aprender o nome das coisas, né, no mundo criado pelo Patrick, né? Então, são poucos os arcanistas que têm essa habilidade de chamar alguma coisa, algum elemento, e o vento é uma das mais raras. Ele é um aprendiz para tentar chamar o nome do vento, que dá nome à obra. Eu acho que essa questão do nome das coisas, ela já vem de muito tempo atrás, já é coisa de mitologia mesmo, mas o primeiro livro que eu vi que fala sobre isso na fantasia é o Wizard of Earthsea, da Ursula Le Guin, que vai ser até publicado no Brasil, que como um mago de terra-mar, que ela já tem essa questão do nome das coisas. Mas tem mais uma dica. Desse nome. Inclusive o próprio Pat, ele é discípulo assumido da literatura dela, né? Ele diz que se inspira e muito nela. Sério, que massa. Também não sabia, mais informações. Tô aprendendo muito aqui hoje, viu, gente? E um outro livro que tem essa questão também do nome é o Eragon, né? Também tem essa questão. Eu acho que foi aí que eu vi, então. Eu não lembrava, em algum desses livros de fantasia eu tinha visto essa questão. Que realmente faz parte de algumas mitologias, né? Tem a história sem fim também, né? A Imperatriz e o nome da Imperatriz, o nome verdadeiro dela e tal. Pô, bacana. Essa questão do nome tá muito enregada. Pega até, eu tô lendo agora o Jim Butler, o Dresden Files, também tem essa questão de nome verdadeiro, de fadas e essas coisas assim, que pra você ter o domínio sobre o ser, você tem que saber o nome verdadeiro dele. Então é algo bem antigo, mitológico mesmo. Tem o Rumpelstiltskin. Exatamente, eu ia falar isso, Jana. O Rumpelstiltskin aí é um exemplo de lenda, né, clássico. E também, se a gente for pra uma coisa um pouco mais perto do que essa lenda, a religião cristã, a questão do diabo, ele tem vários nomes e para a pessoa ter algum tipo de relação mais próxima com ele, alguma coisa assim, ele tem que saber o nome real do diabo, né? Que é um desses milhares aí que... Olha aí, gente. A gente voltou até a religião. O papo aqui tá profundo. Bom, vamos para o nosso próximo tema, então. Eu acredito que vai ser um tema controverso, tá? A gente vai falar aqui sobre personagens. Quais são seus personagens favoritos em O Nome do Vento? Eu acredito que alguns devam ter o personagem em comum como favorito, mas vamos tentar falar aí sobre alguns dos principais personagens que fazem parte dessa série aí. Vamos lá, Ariel? Bem, eu acho a construção dos personagens bem interessante. A evolução que o Quoth tem do começo de sua história, do primeiro dia até o final do Nome do Vento, é muito bem trabalhada. Porém, eu considero ele como o personagem mais fraco de todo o livro, né? Ele ainda tem muita questão de... Pat, né, escolheu fazê-lo meio naquele moldezinho de herói, assim, que jornada. Passa por um monte de coisa. Tipo, assim, eu senti um pouco disso. E eu não diria que me incomodou. Não é nem jornada, acho que é no final já, né? Já fechou o jogo e ele tá lá... Mais ou menos. Eu não gostei muito do personagem em si, do Quoth, em nenhum dos momentos. Eu achei interessante a evolução dele, porque como a história óbvio, ele é o protagonista, ele mesmo conta a história, é focada nele desde criança até aqueles últimos momentos do primeiro livro.
Então a construção dele foi bem trabalhada. Porém, como personagem, eu não gostei muito dele. Por mais que haja uma grande leva de pessoas aí que odeiem a Dena, né? Eu não senti muito problema com ela. É uma personagem legal, assim, levemente divertida. Porém, dos meus favoritos, aquele grupo de amigos do Quoth eu achei fantástico, que é o Simon e o Willem, né? Se eu não me engano, são o nome deles. Isso. Eu achei esses dois personagens e a relação deles com o personagem principal, isso sem contar com o famoso Ambrose, eu achei um dos pontos mais altos do livro em questão de personagem, né? Porque eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiz assim uma mini resenha pro grupo Livros de Fantasia e Aventura Scooby, e eu citava realmente isso. São poucos os livros que conseguem me fazer gargalhar enquanto eu tô lendo. E eu acho isso importante. Não que o livro seja de comédia nem nada assim, como o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas o fato de eu conseguir gargalhar sinceramente lendo o livro, pra mim é muito importante, porque quer dizer que eu realmente criei algum tipo de conexão emocional com a história, com a narrativa e nesse caso com os personagens. Então esse grupo de amigos pra mim foi super interessante, super bem construído. Os personagens não só são, tipo assim, palhaços, como muitos autores gostam de colocar, aquele personagem que é só palhaço, né? Como eles têm muita força dentro de si, como eles têm um lado sombrio, eles brigam também e tal, mas assim, esses dois personagens e a relação deles com o Quoth, e desses três com esse tal de Ambrose durante aquela estadia na universidade e tal, eu achei fantástico. Vamos lá, Janinha? Bom, minha personagem preferida, acho que é meio, também deve ser uma das top 5. É que o Ariel gosta pouco de rir, né? De fazer piada. O que tocou ele, né? O humor dos caras. Mas a minha personagem preferida é a Auri. Sem dúvida, assim. Eu acho... Assim, não sei, eu acho... Toda vez que... Desde o começo, primeira vez que a Auri apareceu, dá aquela melancolia, aquela dosinha, aquele negócio meio agridoce, assim, dela ser tão... Putz, eu não sei, acho que tem alguma coisa a ver assim, obviamente pela narrativa a gente percebe que ela tem algum distúrbio, né, não sei. E ela parece meio autista, meio esquizofrênica, não sei. E dá aquela dosinha e você vê o coach cuidando dela e fazendo amizade com ela. E assim, também não querendo entrar na polêmica agora da música do silêncio. A velha. Mas o que eu acho legal é que assim, eu li em algum lugar que o Pat, uma vez que ele disse que ele não tinha se arrependido de ter demorado para escrever O Nome do Vento, né, desde a primeira ideia que ele teve, porque ele tinha desenvolvido melhor algumas coisas, e uma das coisas era a Auri, que ela parecia meio que, assim, não lembro, mas ela não era tão importante. Na última versão do primeiro livro, a Auri já tinha tomado todo uma outra dimensão. E depois da Música do Silêncio, pelo menos depois do fim da Música do Silêncio, eu imagino que ela tenha um papel mais importante ainda na história, né? Bom, só pra deixar claro aqui, né, o Ambrose, citado pelo Ariel, é uma espécie de arquirrival aí do personagem principal do Kvothe, né? E a Auri, essa personagem aí interessantíssima que deixou alguns fãs indignados, já que o Patrick, antes de lançar o terceiro livro, lançou um livro menor chamado A Música do Silêncio, em que ele conta um pouco mais sobre o cotidiano dessa personagem chamada Auri, que vive nos subterrâneos da universidade onde o Kvothe estuda. É um personagem... Que é fantástico, diga-se de passagem. Eu recomendo também. E a Auri é um personagem que ela é isolada do restante do mundo. Ela mora nos subterrâneos por ser um pouco antissocial, né? Um pouco não. Total. Muito, completamente antissocial. Ela consegue se abrir com poucos personagens, né? A gente tem aí o Kvothe e o Elodin, provavelmente como os únicos amigos que ela tem na vida. Bom, vamos lá. Anderson, por favor. Meu personagem favorito é o Ambrose. Não, tô brincando. Assim, O Nome do Vento pra mim é tipo os Cavaleiros do Zodíaco. É uma coisa que eu gosto muito, mas eu odeio o protagonista. Não chega assim muito a odiar, não, mas... Não chega muito a odiar, não, mas eu acho que ele é um pé no saco, porque aquele negócio, ele é perfeito demais, o Patrick fez ele perfeito demais. O único defeito dele é ser arrogante, porque ele é perfeito demais. A gente até tava brincando um dia desses, eu e o Lauro conversando num chat que a gente tem,
Eu tava falando que o Kvolt é aquele tipo de pessoa que vai na entrevista de emprego e quando a pessoa pergunta qual é o seu maior defeito, ele fala, eu sou perfeccionista. Então, eu não gosto muito dele quando ele tá no passado, mas por incrível que pareça, eu gosto do quote, né, da versão dele no presente, porque eles parecem muito mais crível, uma pessoa com muito mais defeitos, e eu acho isso legal porque parece que todo esse tempo de inconsequência dele vai levar ele para isso que ele se torna que a gente vê no começo do livro, que é uma pessoa mais abatida, mais que não quer mais saber de se amostrar tanto como ele faz na narração do passado. Então é isso que eu acho mais legal do quote. Depois que eu li o conto que eu falei para vocês do Bast, eu comecei a gostar dele também, mas no Nome do Vento era mais o quote mesmo. E por incrível que pareça, a Dena, eu gosto desse jogo de gato e rato que ela faz com o Kvolf durante o livro, que ele passa uns 10 capítulos procurando ela, eu acho. E não consegue encontrar. Eu não sei porque o pessoal tem alguma coisa contra ela. Eu também fico impressionado, pra falar a verdade, todo mundo. Era um saco, não sei o que. Quando ele falei. Não faz. É um personagem espirituoso, a Dena, né? É um personagem inteligente, diferente. Ó, eu gosto dela Ela também. é forte. A gente acha ela meio... Meio o quê? Não, nada, eu ia falar, deixa. Fala, Fala. Pô, apontou, agora chuta, pô. Não, acho ela meio filha da mãe, não sei. Filha da mãe. Filha da mãe, eu sei que era essa que você tinha pensado. Essa é a palavra perfeita. Eu acho que uma das coisas que faz o público ter um pouco de antipatia com a Dena é justamente o fato dela ser o par romântico do protagonista, né? Então tem todo aquele lance de romance que vai ou não vai, você fica sem saber se o negócio vai progredir ou não, e acaba caindo um pouco na mesmice, né? Eu, particularmente, fiquei um pouco cansado das partes da Dena no livro. Não, nem fiquei de boa assim. Talvez porque eu me relacione com esse tipo de relação com a menina correndo e sumindo por 10 capítulos, sei lá. Olha aí, identificação, hein? Pois é. Vamos lá, Laurito, fala pra gente. Personagens. Vocês já falaram, eu acho o coach um pouco óbvio, assim, o personagem dele também. E o Patrick Rothfuss, na geral, ele faz personagens, assim, que são claros, né? Você não tem muito medo de traição dos personagens dele. Os amigos do coach são amigos dele, vão estar lá pro que der e vier. O Ambrose é inimigo dele, vai brigar com ele pro que der e vier. Vai ficar enrolando ele o livro todo, isso sem dúvida até o final. Então, os personagens dele são simples. Não são nada complexos, né? Eu acho isso um pouco falho também, e até legal porque é uma coisa que a gente não vai se preocupar durante a leitura. Mas o meu personagem favorito é o Elodin. Eu gosto de personagens meio doidos, malucos. Até aí. Verdade. No Estações de Caça eu fiz uma homenagenzinha ao Elodin, não sei se ninguém tinha percebido, mas... Quem foi? Eu fiz. Ah, foi No Estações de Caça eu fiz uma homenagenzinha, o Elbadel, ele é um pouco homenagem ao Elodin. Até o começo do nome eu fiz um pouquinho parecido com uma homenagem, porque eu gosto bastante dele exatamente por esse ser volátil. Eu gosto um pouco dessa volatilidade, dessa incerteza que você tem com o personagem. Você não sabe bem o que vai acontecer, o que vai ser feito. Eu acho que isso consegue quebrar um pouco a clareza e a simpleza dos outros personagens do Rothfuss. Bacana, Laurito, bacana. O Elodin é um personagem fantástico, concordo plenamente. O Elodin entra no meu top 3, mas não é meu favorito. Eu acho que a gente vai ter um negócio inédito aqui hoje, né? Cada um vai falar um personagem favorito e nenhum é o protagonista. Olha que interessante. Pois A gente não combinou. E é um personagem Todo muito mundo popular, abaixa né, o quote. gente? O Kvolt, ele costuma agradar os leitores. Eu achei interessante aqui ninguém ter citado o Kvolt como personagem favorito. Eu acho legal, porque o Kvolt, a gente sente as sensações dele, mas também, de acordo com a narrativa do livro, é o único personagem que nos dá a oportunidade de sentir também, né? Já que é ele que narra a história principal, que é passada no passado, que se passa no tempo passado, né? Perdão. Diga, Jana. E um negócio, assim, agora o Anderson tava falando, eu fiquei pensando. Mas tem uma coisa também que a gente tem que pensar, que eu não sei se isso vai ter um desdobramento ou não, ou
que é uma falha mesmo do Patch, mas assim, a gente vê o coach jovem pelos olhos dele mesmo mais velho, né? Nem tão mais velho, mas pelos olhos dele no tempo. Bem lembrado, Então, bem lembrado. sabe-se lá que tipo de filtro que ele próprio coloca sobre o passado dele, entendeu? Sabe-se lá se ele diz a verdade, né? Se, Exato, se no final da narrativa ele vai ser considerado o vilão da série, pode ser também. Ou até como ele narra a Dena, por exemplo, entendeu? Se Sim. tem um Pois é. gordinho, sei lá. Eu tava lendo essa teoria antes de começar o podcast, porque eu tava pesquisando assim para me preparar, né, alguma coisa assim para lembrar da leitura e tal, e eu vi essa teoria de que talvez ele não seja tão bom assim e que isso seja só uma distorção que ele faz para soar mais legal na narrativa, mas da mesma forma que pode ser, eu acho que também não combina muito com a personalidade dele na época que ele tá contando, entendeu? Eu acho que ele já tá mais maduro Sim. nessa época. Sim, concordo. Não, mas eu não acho nem que ele é mal, nada. Eu acho que pode ser que ele deu peso demais, por exemplo, pra esse fato dele ser arrogante, sei lá. Talvez ele ache que tenha sido mais arrogante do que deveria. Entendi, é como se ele tivesse vergonha do passado dele e ele apresenta de uma forma que a gente acaba não se identificando ou não gostando por causa desse filtro, entendi. Você pega aquelas fotos, queima filme e fala, Jesus. Exatamente. Ou talvez ele não seja, enfim, um jovem tão prodígio assim, né? Talvez ele não seja um gênio que ele se julga, né? Pode ser também que aconteça isso, né? Talvez ele mesmo se considere alguém maior do que ele é. Porque ele é um gênio, né? Ele é um garoto, assim, que ele entrou na universidade mais jovem do que a maioria das pessoas sai. Ele fala isso, né? Bom, só pra finalizar aqui, eu vou falar do meu personagem favorito, que também não foi citado. Se a gente viu aqui bastante diferença entre os personagens citados, o meu personagem favorito, ele tá incluído apenas no tempo presente. É o Cronista, eu acho o personagem muito bacana, é o Devon Locks, né? Que é um alquimista também, porém ele é posterior à era do coach, né? Do Kvothe. Ele sabe o nome do ferro, né? Agora a gente citar isso aí, que ele é, né? Cada um sabe o nome de alguma coisa. Então ele é um arcanista contemporâneo no tempo presente, ele é novo, ou seja, provavelmente o Kvothe é alguém que ele ouviu falar só nas lendas, né? Provavelmente não, é isso, né? E eu gosto muito da forma como ele lida com o relacionamento dele do Bast, né? Como ele consegue mesmo extrair a informação, porque o Kvothe não quer contar essa história. Ele é bem vendedor, assim, né? Por assim dizer. Chato pra cacete. Eu gosto muito da construção desse personagem particularmente. Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui do nosso último tema, que é organizações. Quais são as organizações mais importantes para o enredo? A gente tem ali a universidade, certo? O Chandriano, claro, o Zedenahu. Vamos falar um pouquinho sobre essas organizações aí, Ariel, com a palavra. Eu já comentei sobre a universidade, eu achei fantástico, ratificando o que vocês já disseram, né? A questão de ser crível. Ao contrário de outros tantos exemplos que a gente tem, onde as pessoas colocam instituições de magia que são mágicas demais, na universidade a gente tem uma coisa bem mais sólida, uma coisa mais bem baseada. Eu achei super legal isso na universidade, mas de todas as organizações que a gente tem dentro do primeiro livro, né, da história do primeiro dia, por mais incrível que pareça, eu fiquei muito mais impressionado pela força do Chandriano. Uhum. Eu gosto da universidade, como eu já falei. Gosto do Zedenahu porque tirando a parte do nomadismo, é quase o que eu vivo, né? Porque minha mãe é coreógrafa, meu pai é músico, meu irmão é desenhista, eu também sou músico, ator, etc. Então, a gente quase é um Zedenahu aqui, que a gente sempre tá fazendo eventos de arte, né? Que são saraus e tal. Então, me identifiquei bastante com essa situação. Olha, Ariel, já é a segunda coisa que você se identifica com o personagem principal, hein? Ai, meu Deus. Fala a verdade, tem uma cabeleira ruiva. Fala a verdade, eu não sangro. Então, a organização que eu mais achei legal foi o Chandriano. Por quê? Primeiro porque é uma coisa super misteriosa. Então, fala toda hora do Chandriano durante o primeiro livro, só que no fim das contas, quando a gente termina, eu não sei como é o Temor do Sábio, eu sou a vergonha daqui, eu não li o segundo, mas no final, até o final do primeiro livro a gente não entende direito quem são eles, como eles funcionam, por que eles fazem o que eles fazem. Então tem esse mistério que eu acho fantástico, né? Eu sou uma pessoa super curiosa, então isso me chamou a atenção.
E o segundo ponto, que eu acho muito mais legal, é o fato das cantigas. Como eu falei, eu vou repetir todas as vezes que eu falar do Nome do Vento, a música é importante, isso pra mim é muito legal. E as cantigas, né, as músicas infantis, elas são extremamente obscuras, como as nossas realmente do nosso mundo real também são, e tem aquele significado por trás. Então a música do Xandriano específica, eu agora não lembro da música do Xandriano, da letra, mas eu lembro que eu vi e achei isso incrível, principalmente na hora que eles colocam isso em palavras mais específicas, quando eles tiram a poesia da música e explicam por que a música é daquele jeito. Então de todas as organizações, pra mim, essa é a mais interessante, e acho que merece ser citada sempre. Só pra explicar aqui, o Xandriano é uma organização com 7 membros, é isso mesmo, gente? Isso, são 7. Ninguém sabe muito bem, né, também. Falam no primeiro livro 7, sempre. São Porque 7 até dizem membros. que Xandriano significa o 7, né? Exatamente, Xandriano significa o 7. É uma organização com 7 membros que passam, né, por essa história, né, passam pela vida do Quixote. Enquanto o Ambrose é o arquirrival, é um cara que está ali mais ou menos no mesmo nível dele, o Xandriano é uma organização que está muito acima, né, no nível de poder, no nível de magia, né? E a gente tem pouquíssimas informações, tá? Inclusive no Temor do Sábio, viu, Ariel? A gente continua com essa curiosidade aí, ela é conservada. Vamos lá, Jana, pode falar. Bom, eu, assim, não sei, do primeiro livro eu acho que o Xandriano o Xandriano e a relação e o Edenahu que aparecem também, de novo, na verdade, o negócio do Xandriano, por exemplo, a gente não sabe muito, porque também a gente não sabe até que ponto o Koch hoje, né, no tempo contemporâneo, sabe sobre o Xandriano, né? Ele vai atrás do Xandriano pelo histórico da família dele e tudo mais, mas é extremamente difícil de encontrar qualquer tipo de informação, é até perigoso, né, procurar sobre o Xandriano e tal, e isso eu acho bem legal. Inclusive, uma das coisas que eu achei bem legal, eu não tinha muito bem uma imagem na minha cabeça, assim, do líder do Xandriano, eu esqueci o nome dele. Mas eu vi há um tempinho atrás uma menina, acho que ela estuda nos Estados Unidos, mas acho que ela é holandesa, se não me engano, que ela fez um Kickstarter pra construir eu vi, incrível, cara. Do líder do Xandriano. Incrível. E aí o Hotfuss viu, e aí o negócio bombou, porque ele começou a divulgar pra todo mundo e tal, e assim, é um negócio bem impressionante. Vou procurar depois, qualquer coisa a gente põe o link. Não, tem que colocar, é incrível, é fantástico aquele negócio. É Gris o nome dele, não é o Gris? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Anderson, por favor, fale para nós sobre as organizações principais do livro do Rothfuss. Certo, o Lauro me conhece melhor assim de conversar, então ele sabe que eu sou o cara das metáforas esquisitas. Então tudo que eu falo, eu faço uma metáfora. Então o Xandriano é a Katsuki do Nome do Vento. Né? Exato. Até visualmente, velho. Vejo eles como esquisito da Katsuki, igualzinho. De roupão com nuvem, né? Isso, aquele que tem parece uma carnívora, essas porra tudo eu vejo igualzinho. O Xandriano me lembra muito a Katsuki. Tem também as aranhas do Hunter vs Hunter, alguém já assistiu? Ninguém viu Hunter vs Hunter? Bom, o ouvinte aí que tiver visto também é bem semelhante. Pronto, tinha travado aqui. Pois é, então... a Katsuki, o Xandriano, a gente vê pouco sobre eles, a gente não ouve muito falar, então o que eu gosto mesmo é da universidade, principalmente os momentos em que o Wolf tá nas aulas, né, dele lá, que ele coloca as matérias lá, eu até esqueci o nome de algumas, mas eu acho legal aqueles que eles fabricam objetos mágicos e tal. Eu não me lembro o nome das disciplinas, assim. A questão da nomeação, que é com Elodin e tal, eu acho legal a questão da universidade. E coisa interessante é que essa questão da universidade também vem do Mago de Terra-Mar da Ursula Le Guin. Então é algo que ele também trouxe de lá junto com a questão do nome. Dos nomes. Né? E eu tenho até medo de que quando o Mago de Terra-Mar seja lançado aqui no Brasil, o pessoal vai dizer que a autora copiou. Foi o que eu pensei, cara. Quando você falou que ele vai lançar agora, eu pensei, velho, isso vai dar um ruim.
Pois é, só que esse livro foi lançado em 67, né? Então o pessoal tem que ver isso também. Mas o que eu acho mais interessante em questão de organização mesmo, é a universidade e as aulas em si, entendeu? A maneira que ele separou as aulas com as matérias e tal. E também um detalhe que ele não esqueceu, que tem em Harry Potter, que o pessoal estuda as magias lá, mas o pessoal não estuda matemática, não estuda inglês, tal, não sei o que. E lá no Percóticos eles estudam, né? Eles estudam as matérias de magia e estudam as matérias normais. Isso foi um detalhe que ele colocou que deixa mais crível. Minha organização favorita, não sei nem se chega a ser uma organização, mas é algo que o Pet ele pincela um pouco, e eu queria tanto mais sobre isso. Eu até tenho que ler o conto do Bast por conta disso, que é os Fey. Eu acho absurdamente legal, tanto que eu também tenho meu planetário um pouco por conta disso, que é essa questão dos seres mitológicos, fantásticos, as fadas, Feluriana e toda essa hierarquia que tem no mundo das fadas, né, o mundo etéreo deles, que eu acho absurdamente fantástico. Acho lindo a universidade, realmente a estrutura dela é maior, ele dá uma dedicação muito maior para a universidade até do que o sistema político real do mundo, e fica algo muito crível, muito, muito palpável. Mas o meu favorito é realmente a parte dos Fey. Realmente a gente não tem muita participação da hierarquia, né? A gente conhece pouco ali. A gente tem uma noção melhor no Temor do Sábio, quando ele viaja para outras cidades, né? A organização que eu acho que é mais interessante também é a universidade. A gente tem a nobreza também, que não foi citada, né? Da qual o Ambrose faz parte. Inclusive, estudar na universidade é um luxo para poucos, né? No mundo do Patrick Rothfuss. Então, caro pra cacete. É muito raro, sim, é caro, né? Dispendioso. Só gente, assim, só nobres que tem dinheiro para pagar. E o Kvothe tem que se virar ali, na humildade dele, né? Um rapaz que não tem, como o Edenahu, não tem muitos recursos financeiros para auxiliar aí. Então ele acaba tendo que se virar para pagar, né, esse curso, que é um curso respeitadíssimo, porém muito caro. Eu gosto muito do sistema de professores também, cada um responsável por um setor, né? A gente tem ali o Elodin, que é o nomeador Mor. Tem eu não vou me lembrar agora os nomes dos personagens exatamente, mas a gente tem o arquivista Mor, que é o cara que cuida dos arquivos, né? Que é, assim, como vamos dizer, o sonho do Kvothe é conseguir adentrar o arquivo onde tem... aquele bicho chato que enche o saco dele no começo, né? Sim, o arquivista Mor? Sim, o arquivista Mor. Que ele... Lá tem livros, né, que explicam sobre história, sobre a magia, sobre diversas coisas. E como ele está em busca do Chandriano, a busca principal dele, ele sempre tenta achar algum tipo de informação. E se tem algum lugar que ele vai encontrar essas informações, é lá no arquivo. E tem outros, né? Bom, são diversos professores, cada um voltado a um tipo de magia, né? A das vertentes da magia criada pelo mundo dele. Então eu acho que essa organização aí também é fantástica. E eu acho que a gente ainda vai ficar sabendo muito mais sobre as outras organizações, que é a Nobreza, o Chandriano, outras organizações que estão por surgir aí. Os Fai, né? Os Fai, exatamente, sim. No Temor do Sábio a gente tem um pouquinho mais de informações sobre eles, mas vamos evitar falar dele por questão de spoiler, né? Por questão de eu estou aqui. Então, vamos lá. Considerações finais para todo mundo, por favor. Nosso sereio, a voz. É o Tritão. Tritão, perdão. Rapaz, eu acho que todo mundo que gosta de fantasia tem que ler a Crônica do Matador do Rei. É de Rei, desculpa. Isso. Não, é do Rei. de Não, Rei. tem gente que vai me matar agora. Mas é tudo no singular, isso eu decorei. Isso. A Crônica do Matador de Rei. É do Rei. É do Rei ou é de Rei, meu Deus? É do Rei. Do Rei? Do Rei, pronto. Do Rei, porque aqui na pauta tá escrito errado. Enfim, perdão, gente. Todo mundo tem que ler a Crônica do Matador do Rei, porque é um livro... Talvez não seja o melhor livro de fantasia de todos. Ok, não tem o melhor personagem principal. Laura e Anderson estavam falando da construção, que tem umas coisas assim meio clichês, meio não tão desenvolvidas. Mas acho que é um must read, porque é um livro que é completo, né? Eu achei o livro completo. Eu achei o livro com world building, na minha concepção, world building legal, personagens legais. Não é um livro rápido, assim, que
que passa super rápido. Patrick Rothfuss toma o tempo dele para desenvolver os personagens, para desenvolver o universo, para desenvolver as lendas. Então, você chega na metade do livro, você já tá tão envolvido com tudo que você não consegue mais largar. Então você termina o livro, você continua pensando na história, nas lendas, em tudo, você fica querendo logo ler o segundo dia. Foi como me senti, mas por questões monetárias eu ainda não comprei o segundo livro, mas eu vou resolver isso. Então acho que é muito importante, não só para leitores, como para escritores principalmente. Porque é um livro que demonstra como você consegue criar um mundo e cuidar dele da maneira correta. Que, só ratificando o que eu falei, eu acho que o livro todo ele funciona como um relógio, né? Tudo se encaixa de maneira incrivelmente dinâmica, de maneira incrivelmente fluida. É uma história que tem um começo, um meio e um fim bem destacados, não deixa um super gancho, não é um livro cortado ao meio. E é um livro de etapas, né? Cada etapa tem seu tempo, cada etapa tem seu desenvolvimento, e acho que é uma forma muito legal de se contar a história. Mesmo que você leia esse livro como escritor e escreva uma coisa completamente diferente, você já tem uma base, uma coisa onde se focar, onde se basear, né? Soando um pouco repetitivo. E uma maneira de fazer algo diferente. Como vocês disseram, uma narrativa diferente. E eu acho que tem tudo para ser um dos grandes livros daqui a alguns anos, sendo considerado um clássico. Vamos lá, Jana, pode falar pra gente. Não tem lobisomem na história, mas é boa, não é? Opa, com certeza. Eu acho legal que, assim, quando eu li O Nome do Vento, foi uma coisa difícil de acontecer, assim. Eu tinha acabado de voltar de viagem e foi totalmente isento de qualquer tipo de preconceito, assim, eu nem sabia o que era. E eu tava, assim, até uma coisa meio difícil, eu tava na livraria mesmo, andando e tal. Não é o tipo de sinopse, por exemplo, que me atrai, não é o estilo de livro que eu mais gosto, o subgênero da fantasia que eu mais gosto. Mas eu olhei pro livro, falei, vou comprar. E aí, eu não tinha a menor noção se as pessoas achavam boas, se as pessoas achavam ruim. E quando eu li, assim, aquele começo que ele fala dos 3 tipos de silêncio, né, quando ele começa a narrar a taverna, eu falei, nossa, esse cara sabe o que tá fazendo, eu fiquei super apaixonada, assim. E aí, depois de um tempão, eu li que é uma appraisal do próprio do George Martin falando do livro, e eu concordei, assim, nossa, eu falei, era isso que eu tava pensando. Que ele diz que O Nome do Vento é o primeiro romance que todo escritor deseja ter escrito. E eu acho que é bem isso mesmo, assim. Quando eu terminei o livro, o que eu pensava era, nossa, que queria ter escrito esse livro, assim. Eu acho que é sensacional. O que o Ariel falou também é bem... Se você ler um pouco ver um pouco as redes sociais do Pat, ele sempre fala que ele gosta de ter o tempo dele para escrever, ele não se arrepende de ter reescrito e mudado muitas coisas nos 2 primeiros livros, e é assim, até uma justificativa para o tempo que tem entre o segundo e o terceiro livro agora. Mas eu acho... É um dos meus livros preferidos. Apesar de não ser o subgênero que eu mais gosto da fantasia, é um dos meus livros preferidos, sem dúvida. Anderson, por favor, considerações Opa. finais. Vamos lá, eu acho o Patrick Rothfuss foda, como eu já falei no começo, né, do podcast. Eu acho que o Nome do Vento e O Temor do Sábio já são clássicos da fantasia. Agora, se o Patrick Rothfuss é um dos maiores escritores de fantasia, aí já é uma coisa que a gente tem que esperar um pouco mais para ver, porque a gente tem que esperar ele terminar primeiro essa série dele, e também escrever alguma outra coisa, porque até agora ele é um escritor de meia série só, né? Porque ele só escreveu esses 2 livros, então a gente não tem mais como julgar ele por outras obras. E eu acho que ele merece sim todo esse frisson que ele causa, tanto aqui como tanto aí no Brasil como aqui fora. Eu só fico um pouco preocupado, principalmente quando eu penso no Brasil, essa questão da polarização que alguns leitores costumam fazer, porque o Patrick Rothfuss ele é um fenômeno incomum, principalmente aí no Brasil, porque ele não tem apoio de nenhuma série de TV, não tem apoio de filme, e ele conseguiu uma fama assim, que é inacreditável assim, para qualquer outro autor no Brasil, entendeu? Acho que depois do
George Martin, ele é o grande escritor de fantasia hoje no Brasil, que todo mundo gosta, que o pessoal adora. Isso é legal, mas não é legal quando há uma polarização, que é que a gente vê muito nos grupos de leitura de fantasia, que é o pessoal achar que só existe Martin e Rothfuss, e que fora eles não existe mais nada de bom sendo lançado no Brasil, quando é o contrário. A gente tem várias coisas boas e que merecem ser lidas, e tem coisas tão boas quanto o Rothfuss Principalmente nacionais, diga-se de passagem. sendo Sim, lançadas sim, no nacionais. Brasil. Então, Desculpa, perdão. é isso. Então é isso. O Rothfuss é foda, mas o pessoal tem que entender também que tem mais outras coisas também. Vamos lá, Laurito. Considerações finais aí pra gente. Com relação ao Rothfuss, eu até comento bastante com o pessoal que eu vejo, pelo menos hoje em dia, uma renovação da literatura fantástica moderna, né? Com alguns nomes que, por exemplo, a questão do próprio Brandon Sanderson, que pode ser visto como o arquiteto de mundos absurdamente fantástico, o próprio George Martin, que manda muito bem na questão de narrativas paralelas e POV, e questão de tramas. E para mim o Patrick Rothfuss é o representante maior dessa nova fantasia na parte de narrativa. Ele conseguiu inovar de um modo que eu achei absolutamente fantástico. E por conta dessa questão da narrativa, eu acho que ele é realmente uma leitura obrigatória para os fãs de fantasia. E é uma leitura boa para quem está começando. É uma leitura que faz você ficar apaixonado. Só não acho legal ficar preso só nisso também, como o Anderson disse, né? Ficar relendo O Nome do Vento várias vezes, porque tem coisa pra caramba por aí. A própria Ursula Le Guin, que a gente comentou algumas vezes, que foi uma influência grande para ele. E eu ia comentar na hora pro Ariel, mas eu até esqueci, que ele falou que ele gargalhou com O Nome do Vento. Recomendo muito que leia outro nome que eu acho que também da questão da narrativa, que é o Scott Lynch, com As Mentiras de Locke Lamora. Eu peguei vi, gargalhando. já li. Não, me peguei gargalhando várias vezes, então tem Muito legal mesmo. essa renovação da literatura com algumas questões de narrativa, de estilo, de personagem e tudo mais. Eu acho que o Patrick Rothfuss é um representante disso e vale muito a pena ler por conta disso. Eu vou dar mais uma sugestão de livro que tem muito de humor também, O Poder da Espada, né, do Joe Abercrombie, né, que foi entrevistado aí pelo Intocados. Excelente também. Sério, eu vou anotar aqui na minha lista interminável. Excelente, Adoro livro que me excelente, faz cara. rir, gente. Assim, Merece. Eu terminei tem 2 semanas ele, é bem bacana também. eu vou fazer minhas considerações finais aqui também. Para mim, na literatura fantástica e épica, né, o Rothfuss completa aí a Santíssima Trindade para mim, junto ao Tolkien e ao Martin. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de top, né, mas já que o ouvinte costuma gostar desse tipo de coisa, eu acho legal a gente falar. Eu acho que são 3 leituras obrigatórias para quem gosta de fantasia, principalmente a épica. Eu acho que o estilo de narrativa dele é muito bom. O estilo com o qual ele utiliza as palavras, ele faz jogos de palavras muito interessantes. Eu acho que para quem gosta de humor, precisa ler. Eu acho que para quem gosta de world building e sistemas mágicos, principalmente, ele e o Brandon Sanderson, para mim, são as 2 maiores representantes desses sistemas de magia diferentes aí. Eu acho também que a história é muito empolgante. É um livro que tem entretenimento, tem ensinamentos, tem reflexões profundas, né? Afinal, você participa daquilo que o personagem pensa, sente, e você consegue perceber por quais motivos ele é um homem triste, ou se tornou um homem triste, ou porque ele tomou determinadas atitudes. A gente vai ver aí o que vote, pra mim, na minha opinião, uma espécie de anti-herói. Realmente, parece que ele vai se desenvolver assim, dessa forma mesmo. Pelo menos baseado no primeiro livro, no segundo. Sim. Ele vai ter que matar o rei ainda, né? Ele tem um rei pra matar ainda. E é uma coisa muito interessante que eu até ia comentar, a questão dos apelidos. Né? Hã? Quê? Ou matar por ordem do rei, né? Não fica claro nem na tradução, nem na versão em Não, inglês. Realmente. Não, Laura, Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Realmente, fica. Laura. Mas fica na tradução. Em inglês é King Killer, né? Mas se fosse matar mando do rei, seria King's Killer. Mas não é? Com o S apóstrofo. Não é King Killer, tudo junto. Bom, a gente não sabe ainda qual rei ele vai matar, né? Ele pode ser o matador rei também, o rei dos matadores. King Killer. Mas aí seria Killer King, não? Killer King. A tradução sempre estragando tudo. Mas enfim, era uma coisa que eu ia falar que os apelidos dele, como vão tomando sentido, né, à medida que o livro vai se construindo, achei isso fantástico.
Só um Legal. comentário. Quando você pega a sinopse, né, você vê os apelidos É, dele, não a fazem origem. muito sentido. Aos poucos você vai conseguindo compreender aí, né? Realmente é fantástico pra mim. Bom, galera, eu vou me despedir aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos os participantes aí. Eu espero que vocês Roma. tenham gostado. Peço desculpa por algumas gaguejadas aí. Como eu disse, é o nosso primeiro podcast. Aos poucos a gente vai melhorando. A edição também pode ser que não seja muito bem feita. Eu vou fazer na raça, na cara e na coragem aqui. Eu espero que vocês gostem. Vai estar lá no nosso canal do YouTube e também a gente vai jogar no SoundCloud, que a gente tem também nas nossas redes sociais. Acessem o clubedeautoresdefantasia.com. Entrem no nosso grupo, caso vocês sejam autores ou queiram ser autores. A gente está sempre recepcionando gente nova também. Não se acanhe, eu não é, Ariel? É nóis, cara. Fui super bem recebido aqui nesse lugar. Sua segunda beleza. casa, gente. Então beleza, moçada. Gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. Um grande abraço e até a próxima. Fez-se o tempo um irmão, tomou-lhe das mãos. Fez-se a luz um arpão, cegou-lhe as rédeas. Tomou-me a trégua e suas histórias contou a quem quis ouvir. Memórias traçou pro mundo inteiro rir. E vem, escuta a quinta canção. Que breve em nós um caminho agora, buscando você. E vem me esquecer. A floresta nua engole o sol da manhã. Sonha mais e não chore tantas milhas. Tive que descrever, segue a riscar nossas canções. E vem, escuta a quinta canção. Que breve
buscando você. E